Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o quinto vídeo sobre gnose brasileira. Após nós estudarmos a gnose indígena, agora vamos estudar o segundo grupo de magos que chegaram aqui no nosso território, que foram os europeus, em especial os portugueses. E eu digo isso porque vieram outros grupos ainda nos primeiros anos da colonização, né, como por exemplo os holandeses e os franceses, e também haviam pequenos grupos de judeus que, apesar de geograficamente serem de Portugal, culturalmente e espiritualmente formavam um grupo à parte, né? E para nós, no período do Brasil colonial, é, os magos da gnose europeia, o que é mais importante para nós são os magos portugueses, né? É, E quando eu digo magos portugueses, eu posso passar a falsa impressão de que eram um grupo homogêneo e organizado, mas não é bem isso, né? A própria gnose portuguesa ela era composta de vários grupos étnicos espirituais que por sua vez eram antagonistas, né? E para compreender melhor essa gnose europeia, a que chegou aqui no Brasil, nós temos que separar os atores desse enredo, né? Então eu coloquei assim três atores assim que eu acho mais importante de a gente destacar nesses vídeos, né? Que são os cristãos, os templários e os bruxos e feiticeiros pagãos, né? E para entender o papel desses agentes, nós vamos rapidamente dar uma olhada no contexto geral da época, né? O descobrimento do Brasil ele foi resultado de um plano estratégico que estava se desenvolvendo na Europa há algum tempo, né? Algumas pessoas não gostam da palavra descobrimento, mas foi sim um descobrimento do ponto de vista europeu, né? Colombo, por exemplo, ele morreu acreditando que tinha chego nas Índias. Então, para o povo europeu, foi um achado às Américas, né? Eles passaram anos descobrindo a fauna, a flora, as populações que aqui habitavam, e todo esse contexto foi um descobrimento, sim, sem precedentes na história da humanidade, né? E o importante, né, é entender que esse plano estratégico, ele tinha suas motivações, né? Na verdade, ele era motivado por certas forças, né? E essas forças elas também influenciaram diretamente nas práticas da magia brasileira. Então é por isso que é importante que nós estudemos, né, esses aspectos, né, esses fatores. Eu peço desculpa a vocês que às vezes vocês devem estar ouvindo uns barulhos estranhos, mas eu estou gravando esse vídeo num horário diferente. Geralmente eu gravo os vídeos de madrugada e hoje eu resolvi gravar um pouco mais cedo. E aí a rua tá movimentada hoje, sexta-feira, o bicho tá pegando, né? Então vocês vão ouvir alguns barulhos estranhos aí de fundo, mas são carros passando na rua, tudo bem? Continuando ao tema do vídeo, né? Os fatores que regiam essa estratégia, né? Que era encabeçada, que teve como seu grande alicerce, né? As grandes viagens marítimas, eram os fatores político, econômico e espiritual, né? Então, fatores políticos, econômicos e espirituais eram o que regia toda essa estratégia, toda essa empreitada, né, que foi a viagem do descobrimento, né, que foi a temporada das grandes navegações, né. No campo da geopolítica, a Europa ela vivia um estado de constante tensão. Era um clima bem semelhante à Guerra Fria, né? E Portugal e Espanha eles disputavam o poder econômico e político, tá? Mais tarde, Holanda e Inglaterra também entraram nesse jogo e isso agravou ainda mais aquele estado delicado em que as coisas já se encontravam, né? O período que a gente denomina Brasil colonial ele é muito extenso, né? Ele rege alguns séculos, né? Da história do nosso país e na história do mundo, né?
E houveram grandes e profundas transformações nesse tempo no mundo inteiro, né? No ramo espiritual, por exemplo, havia uma guerra oculta que era muito mais intensa, né, do que essa guerra, do que esse jogo da geopolítica, né? Que eu ouso dizer que, na verdade, é ela que regia a geopolítica, a economia, né? E esses outros aspectos da existência humana. Era o confronto espiritual que estava acontecendo nos bastidores da humanidade, né? E como que era isso, né? A primeira era esse período foi a primeira vez, né, desde o seu apogeu, que a Igreja Católica Apostólica Romana ela enfrentava uma ameaça com o potencial de destruí-la, de erradicá-la da face da Terra, né? O cristianismo havia se fragmentado, né, se dividido em dois grandes blocos, o catolicismo e o protestantismo. Se eu não me engano, o protestantismo ele nasceu em 1517, né, mas já existiam grupos ali, essa revolta, esse sentimento já existia dentro da própria Igreja Católica, né? Então, assim, foi bem na época do descobrimento mesmo, bem nos primeiros anos, e isso estava fervilhando na mente dos europeus, né? É, o, no esoterismo cristão, isso, né, essa cisão do catolicismo e protestantismo, essa separação era vista como a quebra do corpo de Cristo, entendeu? Isso dentro do imaginário religioso da época sinalizava o apocalipse, o próprio fim do mundo, né? E era o prenúncio do fim do mundo como eles conheciam. E eles estavam corretos. Hoje nós sabemos que eles estavam corretos, né? Porque foi o fim do mundo medieval mesmo, né? Esses tempos foram os últimos suspiros da Idade Média, né? Então realmente o mundo deles acabou e deu origem ao nosso mundo aqui, que nós estamos, aos tempos modernos, né? Mas voltando aí ao assunto do vídeo, né? Para completar esse panorama que já não era muito bom ali na Europa, no ponto de vista espiritual, né? Havia o islamismo ainda, que crescia de uma forma sem precedentes na história da humanidade, ainda cresce, né? Se a gente parar para pensar, o islamismo ele vem a cada ano ganhando mais força no mundo, né? E os clérigos cristãos eles estavam sentindo essa pressão espiritual vinda dessa força, vinda dessa egrégora, né? E portanto, tanto os católicos quanto os protestantes, eles estavam ávidos a provar a superioridade do seu Deus e de suas práticas mágicas e espirituais, né? Então, boa parte da caça às bruxas, né, da Santa Inquisição, também foi movida por essa questão de provar a superioridade de suas práticas espirituais e de seu Deus, né, perante os outros, né? E nesse contexto, as grandes viagens, elas tornaram-se o meio pelo qual eles poderiam impor isso ao resto do mundo, né? Eles poderiam encontrar novas culturas e poderiam impor o seu Deus a essas novas culturas, né? Lembrando que também o cristianismo ele era muito absorsivo, né? Ele desde do primórdio dos primórdios do cristianismo, desde dos cristãos ali do Egito, né? Que talvez foi o primeiro grupo cristão realmente relevante na história da humanidade. Que o cristianismo ele absorvia as práticas espirituais de outras culturas e outros grupos para compor sua própria espiritualidade. E isso não morreu até hoje. Até hoje o cristianismo é assim, né? Apesar de vários movimentos ali conservadores tentarem moldar um cristianismo, mas se você vê toda a história do cristianismo, a essência dele é de adaptação e de assimilação. Então ele está assimilando a toda hora conceitos de espiritualidade que não são dele, né? Não estou criticando o cristianismo por isso, também não estou elogiando. Eu só estou constatando que é assim que eles agem. Eles absorvem o que é interessante para eles da espiritualidade de outros grupos e descartam o que não é de vez em quando de uma maneira até um pouco
violenta, né? De uma forma um pouco violenta esse descarte do que eles não precisam, né? Mas isso é papo para mais para frente, quando eu for falar desses grupos separados, né? Então, nos próximos vídeos, eu vou falar desses grupos separados. Eu vou falar dos cristãos, do cristianismo esotérico, porque é o que nos interessa, né? O que nos interessa é gnose brasileira, são as práticas mágicas brasileiras. Então a gente tem que falar das forças que influenciaram essas práticas mágicas brasileiras. E sem dúvida nenhuma, o cristianismo é uma das forças que mais influenciaram a espiritualidade brasileira, né? Mesmo que você não é cristão, você há de convir que o cristianismo aí está inserida em todos os ramos da cultura. Se você for ver a pagelância indígena, absorveu elementos do cristianismo, a, as religiões de matriz africana absorveram elementos do cristianismo, a feitiçaria ibérica, as feiticeiras, as bruxas, absorveram o conhecimento, partes das técnicas de ladainha, técnicas de oração do cristianismo, curandeiras, benzedeiras, rezadeiras, todas usando orações cristãs, usando técnicas cristãs. Então, assim, o cristianismo com certeza foi uma das forças que moldaram a espiritualidade brasileira, né? Até mesmo as pessoas ditas de mão esquerda que praticam uma bruxaria ou uma feitiçaria, uma quimbanda amoral, que, que bebem aí de outras fontes, ainda assim nós temos essa influência também, né? Nós temos a influência das orações cristãs, da ritualística cristã. É, não tem como, se você nasceu no Brasil, mesmo que você se declare pagão e que você seja anticristão, você não tem como fugir do cristianismo, né? Você está numa sociedade cristã, né? Depois eu vou falar dos templários, né? Que os templários eles poderiam ser até considerados um subgrupo dos cristãos, mas no momento, né, que aconteceu a descoberta do Brasil, os templários já estavam atuando de uma maneira secreta, né? Praticamente eles tinham sido extintos da Europa e tinha toda aquela treta lá na França e tal, né? A Ordem dos Templários já estava extinta. Porém, o que pouca gente sabe é que um dos ramos dos Templários continua ativo em Portugal. E isso não é teoria da conspiração. Eu tenho documentos, tenho fotos e talvez eu vou colocar aí nos próximos vídeos para você ver esses documentos que mostram, inclusive trabalhos arquitetônicos ali em Portugal, que mostram que os templários nunca deixaram de ficar ativos, eles só mudaram o nome da ordem e se mantiveram secretos, discretos na verdade, porque quem é de Portugal sabe a grande influência dos templários e como eles patrocinaram as grandes descobertas marítimas. Então, o templário, apesar de aparentemente ser um subgrupo dos cristãos, ele tem que ser estudado como um grupo à parte, porque ele foi fundamental na época da colonização, eles foram, né? Sem eles, talvez o Brasil nem tivesse sido descoberto, essas terras, pelo menos não da maneira que foi, né? E os bruxos e feiticeiros ibéricos ali, né, da Península Ibérica, especialmente Portugal, mas também vieram bruxos de outras partes da Europa, vieram bruxos da Espanha, tá? Vieram um povo cigano, que também foi muito importante na espiritualidade brasileira. É, Vieram ali da Itália, bruxos italianos, em menor quantidade nessa época, mas vieram sim, né? Na verdade, os italianos eles chegaram no período onde a escravidão enfraqueceu um pouco, e aí eles chegaram como mão de obra mas também foram muito influentes aí na cultura, especialmente aqui em São Paulo. A bruxaria italiana foi bem forte, tá? E mais uns subgrupos, né? Eu poderia falar dos judeus também, mas acontece que dos judeus eu não tenho muita noção, para falar a verdade para vocês, né?
a comunidade judaica, especialmente na época do Brasil colônia, era muito fechada, né? Então, assim, não adianta eu falar de uma coisa que eu não sei, né? Eu tenho que estudar mais, tenho que ver mais documentos bibliográficos. Se tiver alguém assistindo o vídeo aí, algum judeu que sabe como eram as práticas do judaísmo medieval e queira contribuir, pode deixar aí na descrição do vídeo aí, nos comentários do vídeo, algumas considerações aí do que vocês sabem sobre a prática do judaísmo. Eu não vou me, eu não vou entrar nesse mérito porque não é a minha praia e realmente eu não conheço. Vou estudar mais. Quem sabe nos próximos vídeos eu posso falar mais sobre o judaísmo medieval. Então é isso aí. Eu sou Ricardo Tchaikovsky, obrigado por acompanhar até aqui. É, não deixe aí de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Assistam os outros vídeos da série Gnose Brasileira. Tá muito divertido fazer esses vídeos. Eu tô estudando, relembrando as coisas e aprendendo até coisas novas, né? Porque quando você vai fazer esses vídeos, você acaba consultando outras fontes que você não tinha consultado antes e acaba aprendendo coisas novas, tá? E tem os meus livros que estão ali no Clube de Autores, vou deixar o link de um deles, A Doutrina das Trevas, aí na descrição. E é aquilo lá, né? Se vocês comprarem, vocês estão ajudando aí a continuar fazendo esses vídeos gratuitos. Obrigado. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky, força e honra.